Mas eu sempre falava para ele, isso com poucos anos de empresa, eu falava, pai, a gente tem que ter uma empresa grande. A gente vai crescer muito mais e ser ainda mais forte. Né? Na minha vida foi um divisor de águas. Eu comecei a trabalhar na Mercedes, trabalhei 30 e poucos anos na Mercedes, me aposentei lá dentro. Foi meu primeiro emprego e o único que eu trabalhei empregado foi na Mercedes, foi na mesma empresa. 31 anos, 34 ou 32 anos. E aí chegou num ponto, eu tinha minhas convicções e aí eu me aposentei e saí. Minha ideia era para aposentar mesmo. Mas aí eu fiquei 6 meses em casa e não deu muito certo, não. Aí uns ex-colegas me procuraram. Eu cheguei numa ideia de abrir uma oficina. E na época até tinha um senhor que tinha uma autopeças, ele também me procurou. E ele me ofereceu a oficina dele lá. Ofereceu a oficina, para mim eu abri a oficina e ele ficaria com as peças. Era uma coisa bem pequena, era um pavilhãozinho nos fundos da autopeça. Aí eu peguei então meus ex-colegas que trabalhavam junto comigo, que trabalhavam, começamos a arrumar, fundamos lá. Porque era uma coisa bem simples, sabe? Quando o Paulo me ligou, Celso, eu vou abrir uma oficina, eu prontamente optei em trabalhar com ele. Pela honestidade dele, pelos anos de conhecimento que ele teve dentro do Gaúcho Diesel, né? Aí começou a parceria. Eu trabalhei lá com ele 3 anos naquela oficina lá e ficou pequeno o espaço lá. Não tinha mais lugar para trabalhar lá. E aí eu fui atrás para outro espaço maior, onde nós estamos até hoje lá. Aí me veio a ideia, o pessoal sempre comentava, tem uma oficina que tem que botar peça junto, para ter uma mais completa, né? E eu fui no embalo do pessoal, não, botar peça junto, só que aí foi muito difícil, eu não me estruturei. Eu passei um desbocado bem complicado na época, sabe? Eu não tinha pessoas que me auxiliassem para a parte administrativa. Meu negócio sempre era trabalhar, fazer o serviço, a parte técnica. O meu filho Ronaldo, na época, eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu jogava futebol. Desde os 10 anos de idade, saí de casa, jogava futebol, foi. Até que um dia ele chegou para mim, pai, cara, não quero mais isso aí, não quero mais essa vida aí, eu quero procurar uma outra coisa. Cara, e aí eu me lembro até hoje, assim, eu falei para ele, cara, chegou na hora certa, preciso de alguém para me ajudar. Quando eu voltei para Santa Cruz, eu vim sem rumo, né? E também sem experiência, sem muito estudo, né? Porque quando tu joga futebol, o estudo ele acaba ficando de lado, né? Então, eu cheguei naquele momento sem perspectiva. E aí o meu pai chegou em mim e falou, cara, vem trabalhar comigo, vem trabalhar na minha empresa. E eu falei assim, por que não? Né? E nessa mesma época eu comecei a administração na Unisc. Então, quando eu comecei a trabalhar na empresa e estudar ao mesmo tempo, eu comecei a identificar ali as oportunidades que eu tinha de contribuir com a empresa. Né? Eu enxerguei ali as atividades ou as coisas que a gente não estava fazendo, que meu pai não tinha condições de fazer ou de instruir alguém para fazer. E conforme eu ia identificando essas oportunidades, eu ia, né, preenchendo essas lacunas que tinham na nossa empresa. Então comecei trabalhando de motoboy, office boy, eu ia no banco, eu pregava madeira, eu pintava a prateleira, tudo que me pediam eu fazia. E toda vez que alguém entrava de férias, eu substituía ela e aos poucos eu fui entendendo que eu conseguia fazer, que eu conseguia dar conta daquelas funções, né? E aí quando a gente viu que eu dava conta, meu pai me deu a oportunidade de eu assumir então essa parte financeira, administrativa. Aí eu já tinha alguns anos de faculdade e quando eu assumi essa colocação na empresa, eu nunca mais saí. Eu tenho lembranças muito fortes, né, da minha infância, da minha adolescência com meu pai, né? Então a gente tinha uma relação de muita afinidade, de muita parceria, de muito companheirismo, né? Que sempre dizem, né, que a mulher é mais chegada no pai, né? E com a gente não foi diferente, né? Então, eu me considero uma pessoa muito comunicativa, né? E a minha intenção de trabalho hoje seria bem pro lado da gestão de equipes, né? De engajar, né, a equipe, os funcionários, a relação deles comigo, com a empresa, a relação entre eles, a relação deles com a família deles, né? Então hoje, por eu me considerar assim, acho que acredito que facilita um pouco no engajamento deles, né? A própria questão até da qualidade de vida, né? De eventos, às vezes pequenos gestos, pequenas coisas, né? Que vão, de repente, agregar na vida deles para melhorar, para eles terem uma melhor qualidade de vida, né? Então, hoje a minha intenção de trabalho, eu me vejo muito para esse lado, assim, das pessoas, no relacionamento das pessoas. E agregando esses valores de antigamente, dessa relação que eu tenho com meu pai,
Então, com certeza, vai facilitar para que a gente cresça ainda mais, né? Isso vai se fortalecer, essa questão da relação família, por ser uma empresa familiar, isso traz uma segurança e uma certeza de que juntos a gente vai crescer muito mais e ser ainda mais forte. Né? Quando eu olho para frente, assim, eu vejo um caminho muito legal para a gente trilhar. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu e a gente, né, a nossa família, trilhou um caminho muito bacana. Começou lá em 2007 com meu pai desbravando tudo, né, sem muita experiência no empreendedorismo, em como se geria uma empresa, mas ele começou na coragem mesmo, na raça, no peito. Quando eu entrei com ele em 2010, que foi 3 anos depois de ele iniciar a caminhada dele, eu também entrei com esse intuito. Cara, peraí, eu vou te ajudar aqui, nós vamos desbravar junto isso aqui, nós vamos aprender junto e vamos conseguir chegar lá. Mas eu sempre falava para ele, isso com poucos anos de empresa, eu falava, pai, a gente tem que ter uma empresa grande. Com essa estrutura nova, que nós estamos aqui com um espaço totalmente diferente, hoje eu posso vários serviços a mais, a gente está pensando em aumentar nosso serviço, a gente vai trabalhar com geometria e balanceamento, com botar rampa de lavagem, com suspensão, vários outros setores que a gente não fazia lá, até porque não fazia porque não tinha espaço lá. Né? Em primeiro lugar, é legal ver a evolução deles, o crescimento, e para nós vai ser muito bom porque eles vão conseguir agregar mais serviços ali. Eu sempre falo, eu tenho uma equipe diferenciada. Meu pessoal trabalha comigo, tanto de peça como administrativo, como meus mecânicos. Eu me dou bem com todo mundo, eu tenho uma abertura muito boa com meus funcionários, eu não trato eles como funcionários. Eu sempre falo com meus colegas. Bom, para mim significa uma evolução tanto pessoal quanto o profissional, né? Que para mim, na minha vida foi um divisor de águas, né? Que foi ali que eu tive a minha primeira profissão na carteira, né? Foi ali que eu aprendi a ter uma profissão também, né? E foi a partir desse momento que eu comecei a adquirir as minhas coisas, né? Minha primeira habilitação, o meu primeiro carro, a minha casa que eu tenho hoje em dia, né? Tudo através da oportunidade que eu recebi do seu Paulo na época, né? A nossa turma ali é excepcional, é uma relação assim de amizade mesmo, sabe? Com essa nova estrutura, a gente ganha espaço, né? E muitos serviços, eles demandam espaço, né? Estrutura, espaço, pessoas. Então, se eu tiver espaço, estrutura e tiver pessoas, eu consigo realizar muito mais serviços. Então, só pelo fato de a gente estar se mudando para uma estrutura como essa, já significa que eu vou aumentar a minha capacidade de atendimento. E isso já muda até o panorama da empresa mesmo, a forma como a gente pode se posicionar hoje. Porque se hoje eu atendo 100 empresas e essas empresas têm uma frota toda ela de 500 veículos. Eu tenho como atender esses 500 veículos, mas eu não tenho como atender 600, 700. A partir do momento que eu venho para essa estrutura, eu posso atender mais clientes e essa frota pode aumentar. E eu vou continuar atendendo ela com agilidade, com assertividade, com qualidade. Porque o que é a nossa proposta de valor? É manter os veículos em trabalho o maior tempo possível. E manter o veículo na nossa empresa o menor tempo possível. Quanto menos tempo esse veículo ficar na nossa empresa, mais tempo ele vai estar trabalhando, que é o que ele foi concebido para fazer. O dono do motorista ou dono de empresa, eles não vão, eles deixam o caminhão lá e falam, Paulo, está aqui o caminhão, olha o que é, vem, me passa o orçamento, vê o que tem que fazer. Então essa credibilidade, isso eu valorizo muito. Para mim a maior virtude é ter credibilidade do cliente, sabe? A confiança que eles têm no teu serviço. Eu vou dizer assim, todo mundo sabe que a gente faz tudo pelos filhos, né? Então, eu se não fosse pelos filhos, eu não teria mais construído essa empresa. Eu valorizo muito meus funcionários, eu tenho uma equipe muito boa, muito qualificada, e com meus 2 filhos juntos agora, então, vai ser daqui para frente, cada vez é mais consolidar o nosso negócio. Meu pai é o que eu sempre... é meu espelho, né? E ele sabe do que eu estou me referindo, do que eu estou falando, que a gente sempre foi muito próximo. Como eu falei, a gente tem uma relação muito forte. Agora sim, um novo ciclo, né?
que começa de gente mais próximo ainda, mais pertinho um do outro. Eu sempre soube que eu pudesse contar com ele para tudo e para sempre. E essa nossa relação agora, então, mais próxima, com certeza me deixa muito feliz e com o meu coração muito em paz. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, mais leve, por ter ele bem mais pertinho de mim todos os dias, poder chegar na empresa e saber que ele está ali me esperando, com aquele meio sorriso, mas sabendo do amor que a gente sente um pelo outro. Bom, pai, que eu quero te agradecer primeiramente por ter me dado uma oportunidade que foi, até sem saber, a oportunidade da minha vida, né? Então, isso aconteceu há 12, 13 anos atrás, quando tu me falou assim, vem trabalhar comigo, e eu, graças a Deus, aceitei essa oportunidade e continuo me inspirando até hoje em ti, no teu trabalho, na forma como tu faz as coisas. E é muito bom para mim, muito emocionante até também, eu diria, poder todos esses anos estar todos os dias trabalhando do teu lado, vendo o teu empenho, toda a tua entrega e dedicação. E isso com certeza me motiva também para continuar e para fazer essa empresa crescer, porque eu não faço essa empresa crescer só para mim e sozinho. Eu faço ela crescer porque eu tenho a tua parceria, eu tenho tudo do meu lado, e quando eu olho para o lado e vejo tu lá, eu fico mais tranquilo e mais motivado para continuar todos os dias.